Amém, querido? Todo mundo encontrou? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Leamos assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Todos encontraram? Amém, queridos? Leamos assim a palavra do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vou ler mais uma vez. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não será vão. Oremos. Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos e te adoramos, Senhor. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo tome forma do meu corpo, que não seja eu falando, mas o Senhor. Usa-me, ó Deus, conforme a tua vontade. Usa a minha boca, a minha língua, o meu falar, o meu gesticular. O meu pensar, Senhor, que não seja eu falando, mas o Senhor. Usa-me, ó Pai, dentro e no centro da tua vontade. Deus, em nome de Senhor Jesus, fala com a tua igreja, assim como o Senhor falou comigo, Senhor, através desse texto e nesse versículo, e o qual o Senhor colocou, Pai, na minha mente, para falar com o teu povo sobre o pessoal de cada um, em nome de Jesus. Amém. Quem lembra o tema da mensagem de hoje? Misericórdia. Só 3 pessoas falou, eu determinado. Fale 3 vezes, por favor, você que tem coragem. Peraí, você que tem boca, que tem coragem de falar, que tem pulmão, que tem diafragma. Fala assim bem alto, 3 vezes. Eu determinado. Eu determinado. Eu determinado. Eu determinado. Amém, queridos. Olha só como é que Paulo conduz a igreja de Corinto. Você sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando quando Paulo faz várias menções que não estão na Bíblia e que só são extraídas e declaradas e relevante e denotada quando a gente se coloca a estudar, buscar, não é? E olha só, N colocações de Paulo que eu acho lindo. Paulo diz que o evangelho ele é de graça, mas não é barato. Paulo diz que ao povo, a mesma igreja de Corinto, Paulo diz, eu nunca vou me cansar de falar as mesmas coisas que vos tenho falado. Esse Paulo também, ele pede oração para uma igreja corrompida, uma igreja que era complicadíssima, uma igreja tão complicada que quase fez o apóstolo Paulo desistir do seu ministério. E hoje nós estamos vivendo, infelizmente, a hipocrisia dentro das igrejas e do evangelho. É por isso, irmão, enquanto o fôlego de vida Deus me conceder e me der, a nossa igreja ela não vai mudar, ela não vai ser uma igreja que está voltada para o mundo ou para o meio secular, assim bem dizendo. A nossa igreja ela vai estar sempre voltada para o reino dos céus. Posso ouvir amém? Então a gente precisa entender isso em nossas vidas. Deus seja louvado. A gente precisa entender isso em nossas vidas. Irmão, a gente está passando por um período que Paulo diz a Timóteo. Timóteo, quando se depara com Paulo, Timóteo tinha apenas 12 anos de idade. Timóteo tinha apenas 12 aninhos só de idade quando foi mentoreado pelo apóstolo Paulo. E Paulo, em uma das suas cartas que ele escreve a Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5, Paulo vai escorrendo, diz para Timóteo, para ele não ser um frouxo, para ele pregar, para ele admoestar, para ele exortar, para ele ensinar,
para que quando chegar no dia do arrebatamento, e Paulo termina no versículo 5 dessa mesma carta, desse mesmo capítulo, dizendo que eu e você devemos cumprir bem o nosso ministério. Então a gente precisa entender isso em nossas vidas, para que a gente, quando estiver diante de Deus, não estejamos sem ter discernimento para entender de fato quem é Deus em nossas vidas. Por isso que o tema da mensagem é eu determinado. Sabe o que Paulo diz? Olha que coisa, portanto, vírgula, meus amados. Por favor, o versículo base da mensagem. Primeira carta aos Coríntios 15, 58, por favor. Paulo começa, portanto. Esse, portanto, irmão, ele tem uma conotação de ordem. Tem uma conotação, e está no verbo imperativo afirmativo, que a gente tem que fazer. A gente precisa e deve fazer. A gente tem que entender que, quando se trata disso, Deus dando ordem para mim e para você, olha, irmão, literalmente, eu fico triste em falar isso. Não pense você que eu fico feliz em falar isso. Vai mais gente para o inferno do que para o céu. Por que você acha que Jesus disse? Muitos serão chamados, poucos escolhidos. Declaradamente, Jesus diz que vai ser muito pouco que vai subir. Por exemplo, na geração de Noé, né? Lá no capítulo 6, quando Deus está revoltado com a terra, e ele diz, destruirei a terra e tudo que nela há, porque eu vejo a maldade na terra de todo homem. Pensam mal e se corrompe a todo instante. Viu Deus que a terra estava cheia e corrompida de toda a maldade. Quantas almas se salvaram naquela época? 8. Né? Noé, sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Aí a gente vai para Sodoma e Gomorra. 2 cidades totalmente corrompidas. Onde a pornografia e a sexualidade era muito má. E o que é que acontece? Era para ser salvo quantas almas? 4. Quantas se salvaram? 3. Ló e suas 2 filhas. A esposa de Ló teve saudade do pecado, como dizem? Não. Ninguém é louco de saudade do pecado. O que fez a mulher de Ló se transformar em uma estátua de sal foi o quê? A curiosidade. Os anjos deu ordem, vocês 4 fujam, vão embora, mas não olhem para trás. A maldita curiosidade. É por isso que eu sempre falo aqui, não brinque com o pecado, porque o diabo não brinca com ninguém. Isso é fato. E contra fato, toda vez que eu fizer uma pergunta, se você puder interagir, vai ser muito bom. Então, a gente precisa entender de que Deus, Ele quer, de fato, eu e você, numa vida melhor e muito transformada. Porque se a gente não entender isso em nossas vidas, a vida do homem, principalmente aquele que são servos, que se diz ser servo do Senhor, ela, ao invés de ir do bom ao melhor, ela vai de mal a pior. E eu tenho certeza que ninguém é louco para querer isso. Eu quero que a minha vida vá do bom ao melhor. Por isso que eu determinado. O que é eu determinado? A palavrinha eu, ela é um pronome pessoal. E que ela é da primeira pessoa do singular. Então, a gente precisa entender que o eu, e qual é o significado do eu? É um pronome pessoal. E qual é o significado da palavra determinado? É uma pessoa que se coloca e se determina e ela se coloca em um posicionamento reto. Decidi e vou assumir essa posição. A pessoa está decidida em coisas na vida dela. Por exemplo, qual é o significado da palavra fiel? Fiel é todo aquele que se submete naquilo a que se obriga. Deu para entender? O que é uma pessoa ser fiel? Fiel é todo aquele que se submete naquilo a que se obriga. Fale comigo. Fiel é todo aquele que se submete naquilo
a que se obriga. Isso é eu autodeterminado. Eu assumi a minha posição, eu assumi uma identidade cristocêntrica e cristológica e não vou misturar com as coisas desse mundo. O apóstolo Paulo diz, olha, está aí, ó, portanto, meus amados. E Paulo sai parafraseando o versículo. Ele sai vírgula, vírgula. É a mesma coisa quando Pedro coloca Pedro em um dos seus discursos, e quando ele está falando, em Atos 3,19, né? Arrependei-vos, vírgula, pois, vírgula, e convertei-vos, vírgula, para que sejam apagados os vossos pecados, e que venham o quê? Tempos de refrigério na presença do Senhor. Vamos ler todo mundo junto, por favor? 1, 2, 3. Quando eu estou determinado, é isso que vai acontecer na minha vida. Todo o tempo que eu estiver alicerçado, alinhado e alienado com Deus, meu irmão, tudo que eu almejo, Deus vai fazer acontecer. Por que a gente tem que entender isso em nossas vidas? Ei, eu quero te esclarecer que quem tem Deus, olha para mim, por favor, quem tem Deus tem de repente. Você está num perrengue danado, você está ali sem saída, sem saber o que você... Porque assim, irmão, a gente precisa entender que Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, na sua graça, Ele interage comigo e com você. Pode ter certeza disso. Querido, a graça de Deus não tem nada a ver com a lógica humana. Não tem. Sabe por que não tem? Porque, olha só, quando o ser humano se coloca, se depara com Deus, é como Paulo vai dizer ao povo de Corinto, na primeira carta de Corinto 1, versículo 27. Paulo usa as coisas pequenininhas, menores, desprezíveis, para confundir as coisas que são grandes, as coisas que talvez, de repente, a gente olhe melhor para ela. Talvez a gente coubisse melhor, porque são grandes. Olha só. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Por favor, 28 e 29, por favor. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo. O que é vida? Aquilo que não tem sentido, não tem nada para mim, para você. As coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. É isso que Deus tem na minha vida e para a tua vida. E sabe como é que ele conclui no verso 29? Para que ninguém se vanglorie. Porque o ser humano, ele tem essa tendência. O ser humano, ele tem um ego terrível. E quando a gente nasce com algo que se chama natureza humana. E ela é cruel. Ela nos leva a um estado em sentido totalmente contrário à vontade de Deus. Porque, infelizmente, é isso que somos. A semana passada, eu trabalhei muito aqui a minha mente e a sua mente. Quem não viu a semana passada, perdeu. Sinto muito, não posso fazer nada. Eu deixei bem claro que a mente humana, ela é tudo que, quando a Bíblia, toda vez que a Bíblia fala de coração, não está falando de coração, mas está falando de mente. Mente, literalmente. E eu fiquei assim, na segunda-feira, eu falei, caramba, eu esqueci um dos versículos que era assim, ia dar mais base na mensagem. É quando Paulo diz ao povo, aos romanos, quando Paulo diz que quando a gente muda a nossa mente, quando a gente renova, quando a gente permite que a nossa mente seja renovada, tudo é renovado na minha vida e na sua vida. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quando Paulo diz no primeiro versículo, vosso culto tem que ser um culto racional. E no versículo 2, Paulo diz, e não vos conformeis com este mundo. E Paulo pede para que eu e você venhamos renovar a nossa mente.
O que eu pensava antes, eu não penso mais agora. Se eu cheguei numa igreja como esta, que é uma igreja séria, que denota Jesus em nossas vidas, as quais Deus tem operado nesta igreja e na sua vida, é somente você dar espaço. Posso ouvir amém? Aleluia. Como eu sempre costumo dizer aqui, você vai escutar sempre o que você precisa e não o que você quer. Porque o que você quer, de repente, não é bom para você. Irmão, é muito bom quando nós estamos na casa do Senhor, na presença do Senhor, fazendo a vontade de Deus, e Deus opera de maneira extraordinária na minha vida e na tua vida. Pode ter certeza disso. E se tem uma coisa que Deus quer sempre para a tua vida, é te dar o melhor. É ter o melhor para você. Olha só que coisa linda. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Está falando de mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente tem que sair do nosso reino e vir sempre para o reino de Deus. É muito melhor. Pode ter certeza. A gente precisa entender de quando Deus ele está na minha vida e na sua vida. Por que eu falei assim? Quem tem Deus, tem de repente. Eu fico imaginando Paulo e Silas lá na prisão. De repente dá um tremor. E o que acontece? Paulo e Silas estão lá, Atos 16, versículo 26. Olha que coisa linda, por favor. Atos 16, versículo 26. E de repente, você precisa entender que quem tem Deus, tem de repente. Eu estou esperando aquilo que está aos meus olhos, está difícil. Mas não de Deus. O nosso país, o mundo está em crise. Mas Deus não. Ele nunca está em crise. Posso ouvir amém? Amém. Dá um aleluia, por favor. Gostando. O Manuel está gostando, está dando um sorriso lindo. Vou até tirar a foto, ó. Mas vamos lá, gente. Deixa eu te falar algo nesse mundo, por favor, pelo amor de Jesus Cristo. Renova, muda a tua mente. Sabe por quê? Eu estou aprendendo muito com as lives da minha esposa. Você que ainda não entra. Toda segunda-feira, meio-dia. Depois vai me pagar um dinheirinho, né? É meio-dia, meu irmão. Você não sabe o que você está perdendo. Isso eu já sou enxerido na área da psicologia, né? Eu sou um terapeuta da constelação familiar e eu tenho que crescer. A gente, quando a gente procura ter entendimento, eu sempre procuro ser um homem assim, ó. Eu não sei de tudo, mas de tudo eu tenho que saber um pouco. É meu dever. Por que é meu dever? Para eu não ser enganado e ludibriado por ninguém neste mundo. Você precisa entender isso na sua vida. Querido, quando a gente fala de doenças psicossomáticas, o que é psico? A mente. E o que é somática? É o corpo. Aquilo que você, presta atenção, aquilo que você não resolve, o corpo devolve. Olha só que incrível. Por que a maioria do povo estão desencadeando o câncer? Estresse, nervosismo, guarda muitas coisas quietinho, caladinho, com raiva, o mal de Parkinson, a diabetes 2, o mal de Alzheimer, e N doenças, elas são desencadeadas pela mente. Diga-se de passagem, Salomão já deixa bem claro, não é? Provérbios 17, 22. A mente alegre é remédio para todo o corpo, mas o espírito abatido apodrece até os ossos. Pode ler lá. Lá fala coração, mas transforma para a mente. Coração não sente nada. A única função do coração é bombear sangue, só e mais nada. Coração não ama, coração não sente. Coração, ele é apenas a sede e sentimento das nossas emoções, da nossa mente.
Quando você tem medo, você vê com seus olhos, pensa com seu cérebro e o coração já acelera. Não é o coração. O cérebro enviou a mensagem que você teve um medo. Aí o coração acelera. O coração não ama ninguém. Ah, eu estou apaixonado pela minha esposa. Aí já coloca a mão no coração, os abestalhados. Tu sente é com a tua mente. E, infelizmente, se tem uma coisa também que o teu cérebro tem que tomar cuidado, é que ele é visionário que fala, né? Vai muito pelo visual, estética. Nem toda beleza se põe à mesa não, tá, meu filho? Então, vigia. Tu que está escolhendo tanto, de repente vai chegar aos 60 anos e não casa com ninguém. Porque está escolhendo demais. É claro que a gente tem que fazer a seleção. Mas essa seleção, ela tem que ter uma certa dosagem, gente. Não, é sério, gente. O que eu estou falando aqui faz sentido. Né? Olha, a Fran está ali, alisando a carequinha do marido dela. Ali também minha carequinha, amor. Aqui. Oh, glória! Então a gente precisa entender isso nas nossas vidas, meus amores. É isso que Deus quer de mim e de você. Ai, meu marido é barrigudinho, né, amor? Carequinha. Eu amo esse carequinha, barrigudinho desse jeito. Então a gente precisa entender, né? Ainda bem que você não foi tão seletiva, amor. Graças a Deus. Mas o que é que Paulo quer de mim e de você? Uma santidade fora do normal, fora do comum. O que é? Você está pensando o quê? Você pensa que eu não sei? Por exemplo, eu sempre vou usar o pessoal do Ministério do Louvor. Eles chegam aqui 3 horas da tarde para ensaiar. Eu fico imaginando a confusão, porque eu já passei por isso, né, Del? Errou, vai de novo. Vai outra vez. Até chegar a um certo equilíbrio. Ninguém vai chegar à perfeição, porque a perfeição pertence somente a Deus. Então esteja atento. Eu sei também que é complicado. Agora, tem alguns momentos de alguns crentes que ele não vem para a igreja porque não quer. Literalmente. Porque quando eu quero, vamos lá, quando eu quero, e aquilo que eu não posso. Isso, Deus pode por mim. Senhor, ó, eu estou com uma preguiça dos infernos do diabo. Me ajuda, Pai, eu vou para a igreja. Nós somos assim. A nossa natureza humana, ela faz isso comigo e com você. Isso, chama-se natureza humana. Por que você acha que na lei da física, o mesmo corpo não ocupa o mesmo espaço, o lugar? Então, assim como o nosso corpo ele é dividido em 3 partes: cabecinha, tronco e membros. Na lei espiritual não é diferente, é corpo, alma, até na divisão. Eu fico imaginando, coitado do Espírito Santo, ele está em desvantagem. Por que está em desvantagem? Corpo, matéria e alma. Olha só como que é complicado. O nosso corpo e a nossa alma é 2-1, 2 contra 1, irmão. Porque a nossa alma, ela quer tudo desse mundão. O nosso corpo da mesma forma. E o Espírito Santo fica brigando, não faz isso não. Olha, vai para a igreja hoje. Vai para a igreja hoje, não fica em casa não. Tu vai ficar em casa fazendo o quê? E o corpo e a alma, vamos ficar aqui tá bom. Quantas vezes eu fico brigando lá com o diabo lá, na minha casa? Estou me arrumando, diabo. Olha para o teu sofá, olha para a tua... Vai, cão do inferno. Minha esposa fala assim, o que foi, amor? Satanás aqui está querendo que eu fique em casa hoje. Então a gente precisa entender, gente, o diabo, ele sempre está na nossa mente. Ele sempre está, ele não lê o meu pensamento. Mas ele escuta bem a minha fala e sabe o que eu estou falando, e sabe o que eu bem faço. Então, cuidado com as suas práticas, porque as suas práticas, elas falam muito mais alto do que o teu verbalizar. Às vezes você fala uma coisa, mas a tua prática é outra. Então, a gente precisa entender. Quando eu estou determinado, o que é que acontece? Deus também se manifesta. Você sabia
eu quero aqui falar algo. Que o nosso emocional, ele tem algo que ele se manifesta nas situações. Literalmente. Eu até anotei aqui. Deus também se manifesta para interferir nas circunstâncias da vida. E o nosso emocional também interfere nas circunstâncias da nossa vida. Quer ver uma coisa? Estou empregado, estou feliz. Fui mandado embora, estou triste. Você viu? O nosso emocional, ele interfere nas circunstâncias nas nossas vidas. Comprei um carro novo, estou felizão. Bati o carro, acabei com o carro, estou triste. Viu como que é? O nosso emocional, ele interfere nas circunstâncias da nossa vida. Eu estou com muito dinheiro, levei um calote, fiquei triste. Então, é isso, gente. O nosso emocional, ele interfere. Por isso que o seu eu, ele tem que estar interligado e ligado 24 horas. Por que você acha que Salomão diz em Provérbios 4, versículo... Jesus amado, esqueci. Provérbios 4, 23. Em tudo que se deve guardar, guarda os teus pensamentos, porque depois deles procede a saída da tua vida. Vê se não é. Vê se não é o que eu falei. A gente precisa entender isso em nossas vidas. Irmão, quando eu tenho esse entendimento de Deus, Ele diz, eu estou contigo, vai. E quando eu seleciono aquilo que eu quero para a minha vida, Deus, Ele interage comigo, porque Ele disse isso. Jesus disse que a tua luz, ela tem que brilhar diante dos homens. Mateus 5,16. Ele diz que a sua luz, Darlan e Silvia, tem que brilhar no meio, diante dos homens. A minha luz tem que brilhar diante dos homens. Olha lá. Assim, obrigado, pessoal. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens. Por que isso é relevante para a minha vida? Porque eu tenho que ser denotado e visto como um homem de Deus. E não como um cara que estou na igreja e estou com hipocrisia no evangelho, no reino de Deus. E quando você diz, irmão, lá nesse mesmo evangelho de Mateus, Jesus fala muito mais de inferno do que o céu. Ai, meu Deus, o pastor fala de diabo, fala de demônio, fala de inferno. Eu tenho medo, mas não tenho medo de pecar. Não tenho medo de fazer as coisas erradas. Ai, pastor, eu tenho medo quando o senhor fala de inferno, eu tenho medo quando o senhor fala de Satanás, eu tenho medo quando o senhor fala de demônio, mas não tenho medo de pecar. Está pecando e fazendo aquilo que Deus abomina e que o diabo faz assim. Opa, é isso aí, faz a minha vontade. Tem medo, não tem medo de pecar. Eu preciso entender isso na minha vida, gente. Charles Spurgeon disse, eu até anotei aqui, busque o evangelho que rasga, vírgula, que lhe faz brotar lágrimas, vírgula, que lhe dá cortes e feridas na sua consciência. O evangelho que mata seu eu. Quantas vezes que você... Hoje, depois eu vou pedir para você escrever e colocar para mim aí. Tá? Então, a gente tem que entender isso em nossas vidas. Quando eu mato o meu eu, quando eu estou em uma igreja que mata o meu eu, essa é a igreja que eu quero. É essa igreja que está contida com a realidade cristocêntrica e cristológica. Irmão, tem muita gente que está perdendo tempo na igreja. Pastor, o senhor é louco de falar isso ou nada. Você não faz ideia como eu falo isso nitidamente. E conscientemente e com toda certeza. Eu falei para Deus, toda semana eu falo para Deus, Senhor, aumenta o meu dízimo. Terça-feira eu fechei mais um paciente para atender. Aí eu falei, oh glória, fiz igual a irmã Elânia, meu dízimo aumentou. Rapaz, a gente tem que entender isso em nossas vidas. O que é que Deus quer de você? Compromisso, realidade cristã.
Realidade que vai te deixar em um patamar de quando você tiver uma necessidade, Deus diz, eu sou contigo, cabra macho, vai-se embora que eu estou contigo. Vai. E nada vai dar errado contigo. Sabe por quê? Porque quando o ser humano ele espera no Senhor, a gente tem respostas bíblicas. Isaías 64, versículo 4. Nunca se viu desde a antiguidade. Olha que coisa linda. Nunca se viu, a minha tradução, nunca se viu um Deus desde a antiguidade. Nunca se ouviu com os ouvidos. Nunca se viu com os olhos. Um Deus que trabalha na vida daquele que nele espera. Eu espero, Senhor Deus, eu estou contigo. Como é que você quer esperar se você não quer fazer a vontade do Senhor? Como é que você quer esperar algo de Deus se a tua vida não condiz com a realidade cristocêntrica? Então a gente precisa entender o que é que Deus quer de mim, pastor. Ele quer o seu melhor, porque ele sempre deu o melhor para você. E sempre tem, de repente, Atos 16, versículo 26. De repente, houve um estouro do céu, por favor, Atos 16, versículo 26. Olha que coisa linda. 26, filho. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Olha o que é que Paulo e Silas estão fazendo na prisão. Recebeu açoite indignamente, sem ter culpa, sem erro de nada. Às vezes a gente está na igreja, só porque o irmão olha feio para você. De repente o irmão, coitado, está com uma dor, está com um problema, aí olha meio sério para você, você já transforma tudo. Eita, ele está me olhando feio, ele está me xingando. Se ele me chamar de abençoado, é porque ele está me xingando. Toda vez que o crente fala para o outro, aí seu abençoado, está xingando. Isso é xingamento de crente, viu? Isso é aquele crente que não fala palavrão. Porque aquele que fala, já fala logo palavrão. Aquele que fala, abençoado, está xingando. Só está mudando a palavra. Então a gente tem que entender isso em nossas vidas. Deus quer de você compromisso. Deus quer de você arrependimento. Deus quer de você vida nova. Bom trabalho, Del. Bom trabalho, filhão. Beijo. Então a gente precisa entender. Deus, ele requer de você uma santidade muito grande. Muito grande. E não adianta você questionar. Porque Deus, ele ama você. Mas ele quer você com muito compromisso. Pense nisso, por favor. Que Deus te abençoe. Que Deus esteja cada vez mais na sua vida. Para que você tenha esse compromisso com Deus. E Deus, assim, interaja com você na sua necessidade. Posso ouvir amém? Amém. Dê uma luz do palco para Jesus. Eu fico assim, feliz quando você tem compromisso com Deus. Amém, querido? O que é que Deus quer de você? Ele quer o melhor, porque Ele deu o melhor. Eu fico imaginando Deus falando, irmão, a gente tem que entender, Deus deu o melhor dele, Deus não deu o resto. Você sabe o que eu fico imaginando? Deus não chamou qualquer anjinho lá da hierarquia angelical e falou assim, vem cá, tu que é o menor aqui, ó, vem cá. Tu vai na terra, vai morrer pela uma raça miserável que eu fiz. E até fiquei triste, porque a palavra, quando a Bíblia fala quando Deus se arrepende, não é arrependimento não, tá, irmão? Porque no hebraico, a declaração não é arrependimento. Deus ficou triste, Deus ficou muito triste com a raça do ser humano que Ele mesmo fez. Todas as vezes que você a Bíblia fala assim, e se arrependeu Deus não se arrepende. Porque Deus, ele é imutável e Deus não muda. Amém? Então, no nome santo do Senhor Jesus, a gente precisa entender. Deus não chamou qualquer anjinho lá e falou, vai lá, morre para o nosso miserável, tu vai sofrer 3 dias, mas depois tu vai voltar para mim. Não. Ele mandou Jesus. Ele deu o melhor dele. Ele deu o melhor. O Filho unigênito, o único Filho, ele enviou para morrer no seu lugar e no meu lugar. Então, a gente tem que priorizar e valorizar isso, gente.
Será que isso não é motivo para eu e você agradecer e muito? Que Deus te abençoe. Eu determinado. Eu determinado. O que é eu determinado? Sabe o que acontece quando eu estou determinado? Quando Jesus diz assim, se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, Evangelho de João 15, 7. Se as minhas palavras estiverem em vós, e vocês estiverem em mim, pedis o que vocês querem e vos será feito. Vamos ler esse versículo junto, por favor? 1, 2, 3, todo mundo lendo junto. 1, 2, 3, vamos lá. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes. O culto começa às 6 horas, tu chega às 6h20. Já começou muito mal. A tua adoração está péssima. O culto começa às 6 horas, eu chego às 6h20. Vocês não, que você não sabe o horário do culto, né? Tá vendo? Já estou entrando em tua defesa. Meus amores, meu lindo, o nosso culto começa às 6 horas, tá bom, meu amor? Às 18. Às 7, antes da pandemia começava às 7, agora é às 6, às 18, tá? Já estou apaixonado por vocês dois. E vocês também, igreja? Amém. Então, como é que Jesus está em mim? Se o meu culto é adorar o Senhor, porque a palavra culto, que no hebraico, no aramaico, no latim, significa a adoração a Deus. Aí o culto começa às 6 horas, eu chego às 6h10, 6h15, 6h20. Minha adoração está ferrada, está lascada, está uma porcaria. Desculpa, meu irmão. Eu chego aqui todos os domingos, às vezes eu chego 5 horas. Raramente eu chego 5h30, 5h35. Porque a minha adoração ela tem que ser notória para Deus. E se ela for notória para Deus, tem que ser com qualidade. E o meu servir ao Senhor, ele não pode ser pesaroso, ele tem que ser prazeroso. Posso ouvir amém? Então é isso. Como é que Paulo diz? Portanto, meus amados irmãos, sede firme, constante e operante na obra do Senhor. Olha, o trabalho de vocês não vai ser em vão, não. Mas não vai mesmo. Irmão, quantas coisas, bênçãos, providências que Deus tem feito na minha vida. E se Ele faz na minha vida, tem que fazer na sua vida também. Mas não sirva ao Senhor do teu jeito, serve ao Senhor do jeito de Deus. Por exemplo, agora eu vou pegar aqui as irmãs aqui. A MCA, o ensaio da MCA começa às 5 horas. Aí sobe um monte de irmã e fica um monte de irmã sentada. Por que você não participa da MCA? Pensa comigo, por que você não participa da MCA? Está faltando alguma coisa. Está faltando. Está faltando o quê, pastor? Prazer, dedicação, servidão, compromisso. Está faltando um monte de coisa para Deus. Viu? Aqui é assim. Você vai escutar o que você precisa e não o que você quer. Porque o que você quer, ele condiz com a tua realidade e não com a realidade de Deus. Amados, sabe qual que vai ser o maior problema de muitos crentes? É que quando estiver no inferno, ele não vai perder a existência da sua consciência, porque Jesus deixa isso bem claro em Mateus 10, 28. Jesus diz que o crente ele não vai perder a existência da sua consciência. Não vai. Por que ele não vai?
Porque Jesus diz, olha, e não tem mais aquele que mata o corpo, mas antes tem mais aquele que mata a alma e a lança no inferno. Jesus está falando que ninguém vai perder a existência da sua consciência, porque o inferno, Mateus 25:30, é lugar de ranger de dente, é lugar de gritaria, é lugar de berração. Você não faz ideia. Mateus 25:30, por favor, pessoal da mídia, olha o que é que essa escritura sagrada diz. É lugar de ranger de dente e sofrimento. E para completar tudo isso que eu vos falo, para completar tudo isso, Jesus disse que o inferno é um lugar de eterno sofrimento. Apocalipse 21, versículo 10. Lá o inferno é um lugar de sofrimento eterno. E a palavra eternidade, ela não se multiplica, ela não se divide, ela não se subtrai e ela não se soma. Uma semana tem 7 dias. Se você tirar um dia, fica quantos dias? 6. Então, a eternidade não tem contabilidade. É eterno. É eterno. É 20 e 10, filho. Está aí. É isso que você precisa entender. Se coloca de pé em nome de Jesus. Fran, acabou. Acabou. A Fran falou assim, já acabou. Então a gente precisa entender o que é que Deus quer da gente. Agora eu preciso que você feche os seus olhinhos, porque é nesse momento que o diabo, abra os seus olhos e olhe para mim, por favor. É nesse momento que todo o inferno, todas as potestades espirituais, o diabo e os seus anjos, e os anjos são demônios, eles ficam nervosos comigo. Lá vai esse desgraçado fazer o apelo, fazer o convite. Você está pensando que eu estou brincando, né? Presta atenção. Quantas vezes que eu chego em lugar que pessoas se ajoelham perante mim, endemoniada, e o demônio diz, eu te odeio. Aí eu falo, peste, cão do inferno, eu te odeio muito, mas já vou te mandar por quinto dos infernos. E eu ponho na minha cabeça e falo assim, em nome de Jesus, sai. O demônio sai na hora. Sabe o que é isso? É porque a intimidade que eu tenho, presta atenção no que eu vou falar aqui agora, porque a minha intimidade relacional com Deus é a liberdade e autoridade que eu tenho sobre o diabo e os demônios. Eu duvido se eu chegar num lugar e uma pessoa tiver com possessão demoníaca, ela tem que se endemoniar. Porque essa autoridade eu pedi para Deus e Ele me deu. Mas me deu mesmo. Quantas vezes, irmão? Até pelo celular o demônio já falou que me rodeia. Viu a liberdade que eu tenho com o demônio e a autoridade que eu tenho sobre ele? Porque eu tenho. Isso Deus me deu. Mas eu busco. Eu busco de madrugada. Eu busco. Sabe por quê, irmão? Porque é assim, ó. O Salmo 9:17, lá diz que os ímpios serão lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus. Por favor, Salmo 9:17, a tradução que eu mais gosto. Isso. Leiam comigo, por favor. 1, 2, 3. Agora fecha os teus olhinhos. Abre os teus olhos e olha para mim de novo. Você viu como é bom você fechar os olhos e abrir? Muitas pessoas estão cegas e não tem como fazer isso. A gente tem que ser grato a Deus. Muito grato. Não coloque as mãos em cima do pau. Deixe suas mãos assim, ó, por favor. É sério que eu estou falando. O diabo fica nervoso quando eu faço isso. Porque ele sabe que ele tem as estratégias dele e o pastor tem as estratégias dele. Se você obedece a Deus, deixe suas mãos assim, ó. Assim, por favor. Agora feche teus olhos. Eu vou fazer algo que o diabo não gosta. Se há alguém nessa noite
que quer se reconciliar com Jesus, quer mudar toda a vida da tua história, quer ter libertação, quer ter uma vida melhor, quer ter uma vida voltada para Deus e com uma outra vida, levanta a tua mão e eu vou orar por você. Eu quero, pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Levanta a tua mão, eu vou orar por você. Amém? Eu tinha certeza que hoje era noite de salvação. Se tiver mais alguém, levanta a tua mão. Eu quero, pastor. Eu quero levantar a minha mão porque eu quero mudança de vida. Eu não quero mais sofrer do jeito que eu venho sofrendo. Não deixa o diabo dominar a tua mente, não. Não deixa. Você sabe o que é que Jesus está dizendo para você aí agora? Levanta a tua mão. Eu morri por você na cruz do Calvário. E eu quero que você se reconcilie comigo. Se há mais alguém, levanta a tua mão. É a vida que você quer estar levando, que você vem e levanta a sua vida? Está dando tudo errado na tua vida? Se há mais alguém, levanta a tua mão. Não deixa o diabo te dominar, não. Deixa Jesus operar agora na tua mente. E até no teu coraçãozinho, levanta a tua mão e eu vou orar por você. Eu quero, pastor. Outrora eu estava firme na igreja e hoje eu estou. Eu preciso me reconciliar com Jesus. Levanta a tua mão e eu vou orar por você. Se há mais alguém, levanta a tua mão. Mais uma vez, Jesus está dizendo: levanta a tua mão. Eu quero mudar a sua vida. Eu quero ter uma intimidade melhor com você. Levanta a tua mão. Se há, vou falar pela última vez. Há mais alguém que quer levantar a sua mão e quer se reconciliar com Jesus? Eu não vou insistir mais, não. Você que levantou sua mão, vem aqui, por favor. Vem, filho, vem. Igreja, dá umas palmas para Jesus. Suba aqui, filho, por favor. Eita, glória a Deus. Tem certeza que você não vai levantar a sua mão? Tá bom. Ainda há tempo. Eu quero, pastor. Senhor, me ajude nessa nova caminhada. Hoje eu entendi o seu recado e a sua mensagem. Eu estou me reconciliando com o Senhor Jesus nesse momento. E com isso, eu ganho a minha salvação. Em meu nome foi reescrito no livro da vida. E assim serei salvo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. É Davidson, né? Essa é a terceira vez que está vindo aqui ou é a quarta? Eu acho que é a terceira. É a terceira vez que o Davidson está. Agora é Davidson não, agora é irmão Davidson. Gente, fica assim, tá, filho? É uma alma. Sabe o que eu fico imaginando? Deus levou 7 dias. Se você já escutou de algum pregador que Deus fez o mundo em 6 dias, está falando besteira, tá? Porque se a gente lê em Gênesis, Deus trabalhou até o 7º dia. Eu fico imaginando Deus formando todo o espaço, todo o mundo em 7 dias. Faz tudo bonitinho, separa doce, água salgada, tudo bonitinho para nós. Planície, montanha, descida, ladeira, né? E Deus faz tudo isso para nós. E ele mesmo diz assim, porque uma alma... Você viu? É isso que as igrejas estão perdendo isso, irmão. Essa é a essência do verdadeiro cristianismo. Que o povo chegava, escutava a palavra e se convertia. E era declarado publicamente, como Jesus chamou os 12 naquela época. Jesus chamou publicamente. Olha só, irmão Davidson. Sabe o que Jesus disse? Jesus disse, se você deixasse casa, dinheiro, fazenda, riqueza, tudo, até mulher, filho, por amor a ele,
você iria ganhar 100 vezes mais. Só que o contexto e pretexto e veracidade desse versículo quer dizer isso, quer ver? Eu vou contar até 3 e você vira. 1, 2, 3. Eita! O inferno foi derrotado mais uma vez! Agora vamos lá, gente. Aquilo que Deus fica feliz quando a gente fala aqui na Igreja Batista Contemporânea, que é uma igreja muito séria. Porque o seu pastor procura viver o que prega e prega o que vive. Amém, querido? Agora vamos lá. Você precisa ficar animado como os anjos, Deus e está havendo toda a festa no céu. O que está havendo no céu? Por quê? Eita, glória a Deus! Agora eu vou orar, tá? Agora você vai abençoar o irmão Davidson e vão receber ele no hall de membro da nossa igreja, no céu também. O nome dele foi reinscrito no livro da vida, porque ele está se reconciliando com Jesus. Coloque duas mãozinhas no coraçãozinho, por favor. As duas. Santo Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, na tua presença maravilhosa, Senhor. Nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos e te adoramos. Pai, abençoe, Deus, o nosso irmão, o irmão Davidson, Senhor. Abençoe o teu servo, cuida da alma dele. Deus, ajuda o teu menino, Pai, nessa nova caminhada. Deus, em nome de Jesus, hoje eu tenho certeza que era noite de salvação. Deus, abençoe o teu servo, assim como toda a tua igreja. Abençoe o teu menino, Senhor, recebe a alma dele. Deus, te louvo, te adoro, porque o nome dele está sendo, nesse momento, quando ele levantou a mão, Pai, o nome dele foi reinscrito no livro da vida. E no nome de Jesus nós te agradecemos. E todo o povo de Deus confirme comigo declarando: amém. Agora vamos lá. Chegou um momento que é de extrema relevância para a vida do irmão Davidson. É a hora que o pastor faz a parte dele reconhecer e de se conscientizar da responsabilidade dele. Irmão Davidson, está vendo essa igreja? Ela está sendo mantida pelos dizimistas. São eles e eu, que sou dizimista também, que a gente mantém essa igreja. E nós preparamos essa igreja para você e para todos que chegam aqui. Agora é assim, daqui para frente, a responsabilidade é toda sua. Não é mais do pastor, não é mais dos irmãos. Irmãos, a gente precisa entender isso em nossas vidas. Eu amo fazer visita. Eu sou aquele pastor que não sou da moda antiga, porque eu não tenho 80 anos, mas eu converso com o pastor que tem 80 anos, e ele diz que perdeu-se isso nas igrejas. Os pastores não fazem mais visita. E eu amo fazer visita. Comer queijo com as minhas ovelhas, comer farinha com carne seca, com café. Eu como o que tem. Então, a gente precisa entender isso. Eu amo visitar as minhas ovelhas. Aqueles café pernambucano, né, Silvio? Oh, glória. Tá bom, filhão? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Me dá mais um. E olha para mim. Quarta-feira tem culto, viu? Começa às 7h30. E no domingo às 6h. E na quarta? Já aprendeu, já, tá vendo? Aqui é assim. Gente, eu amo muito vocês. Se eu não vos amasse, eu não pregaria da forma que eu prego. Mas tem uma coisa, viu? Aqueles que me escutam vai ser muito abençoado. Porque não há inferno que resista quando uma igreja tem a autoridade e poder que a sua igreja tem. Eu não me importo com as outras. Pensa. Quando você pensar. Gê, coloca para mim, por favor, o playback.
Olha lá Jesus. Fique em pé aí, só um minutinho. Eu vou cantar só o comecinho. Vai ser rápido, gente? Se for demorar, pode deixar. Olha só, irmão. Quando você pensar que vir para a igreja é chato, quando você pensar que vir para a igreja é pesaroso, lembre-se de Jesus. Quando você pensar que eu deveria estar na minha casa, lembre-se de Jesus. Tem um louvor que eu amo. Olha lá Jesus. Quando você pensar que é difícil de estar com Jesus, servir a Jesus é complicado, pense que Jesus, ele morreu na cruz por você. Pense, por favor. Amém? Fica só com os olhinhos assim, ó, e reflete comigo. Solta. Eu posso imaginar ele chorando. Eu posso imaginar ele clamando, pedindo para o Pai que, se possível for, afaste de mim o cálice da dor. E até nesse momento ele se lembrou de mim e disse que iria até o fim. Olha lá, Jesus está sendo levado. Olha lá, Jesus, tão só e tão calado. Olha lá, Jesus vai ser crucificado. Olha lá, Jesus. Escuta. E até nesse momento ele se lembrou de mim e disse que iria até o fim. Tá bom, G. É isso que Deus quer de você. G, pode tirar. Olha para Jesus. Ele se doou por você e por mim. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Faz assim que eu vou dar a bênção apostólica. Que a graça salvadora e as doces consolações do doce Espírito Santo de Deus e o amor do Pai e as inefáveis bênçãos celestiais estejam sempre em nossas vidas. Senhor, nos conduza de volta para os nossos lares com a tua e divina e total, gloriosa e maravilhosa proteção. Deus maravilhoso. Pai, continue nos livrando, meu Deus, de todo homem mau, cruel, violento, sanguinários e marginalizados. Meu Deus maravilhoso, meu Senhor da glória. Continue nos livrando, meu Deus, de toda astúcia do diabo, de toda astúcia dos demônios. Deus, e de todo homem, Pai, cruel e mau, de todo homem corrupto, todo homem ladrão, todo homem assaltante, de todo homem assassino, todo homem roubador e salteador, e de todo homem, Pai, corrupto, todo homem fraudulento, Senhor. Glória a Deus. Senhor, nos conceda, nos dê mais uma noite maravilhosa de descanso, de repouso e de sono, na tua santa e maravilhosa presença e com a tua e divina e total, gloriosa e maravilhosa proteção. Glória a Deus. Pai querido e amado, nos conceda, nos dê, Senhor, mais uma semana maravilhosa na tua presença e com todas as bênçãos celestiais em nossas vidas. Deus maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, te pedimos, Pai, derrame sobre o teu povo aqui da tua igreja batista contemporânea, aqui em Vila Dinamarca,
e até os nossos lindos e amados visitantes, Senhor. Derrame sobre nossas vidas curas e milagres quando houver necessidade, Senhor. Cure, meu Deus, e entre com milagre na vida daqueles irmãos que porventura estiverem precisando, Senhor. Pai querido e amado, nos conceda, nos mantenha com muita saúde, com muita força e com muito vigor. Meu Deus, maravilhoso, meu Senhor da glória. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, abra a porta, Senhor, para aqueles irmãos e aquelas irmãs que estão desempregados, Senhor. Repreenda todas as portas fechadas, Senhor. Abra, escancare, Senhor, porta de emprego para os teus filhos. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós te pedimos, Senhor, mantenha-nos, ó Deus, com muita saúde, com muita força e com muito vigor. No nome santo de Jesus, que assim eu e toda a tua igreja, nós oramos e já te agradecemos, para a honra e glória e louvor do teu nome, no nome santo de Jesus, que assim nós oramos e todo o povo de Deus confirme comigo, declarando amém. Bem forte com Jesus. Deus te abençoe até quarta-feira.